O livro do Apocalipse é, para muitos, o mais difícil de entender em toda a Bíblia. Ele está repleto de símbolos, visões, números misteriosos e criaturas que parecem saídas de outro mundo. Mas tudo isso tem um propósito. Neste vídeo, você vai compreender cada parte do Apocalipse, o que significam os selos, as trombetas, as taças, os personagens como a besta, o dragão, as duas testemunhas e o papel de Jesus em toda a revelação. O livro de Apocalipse, versão brasileira, Mídia Livre Studios. O sétimo selo é aberto. Há silêncio no céu por cerca de meia hora. É um silêncio denso, sagrado. O universo inteiro para diante do que está para acontecer. As trombetas estão prestes a soar. O silêncio termina. 7 anjos se apresentam diante de Deus, cada um com uma trombeta em mãos. Outro anjo se aproxima do altar celestial com um incensário de ouro. Ele recebe muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos. As orações sobem como aroma diante do trono. E então, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, trovões, terremotos. É o início de uma nova fase de juízo. A primeira trombeta atinge a natureza. Saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. 1/3 das árvores e da relva verde é queimado. A segunda trombeta toca, e algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 do mar se torna sangue. Morrem os seres vivos que nele estavam, e os navios são destruídos. A terceira trombeta traz uma estrela ardente chamada absinto, que cai sobre os rios e fontes. As águas se tornam amargas, e muitos morrem ao bebê-las. Com a quarta trombeta, a escuridão atinge os céus. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido. A luz diminui. O dia e a noite se tornam mais sombrios. Mas antes da quinta trombeta, uma advertência ecoa nos céus. João vê uma águia voando alto e gritando: Ai, os que habitam sobre a terra, porque os próximos toques trarão algo ainda mais terrível. A quinta trombeta é o primeiro ai. Uma estrela caída recebe a chave do abismo. De lá, sobe uma fumaça escura, e com ela, criaturas que João descreve como gafanhotos, com aparência de cavalos preparados para a guerra. Eles não atacam as plantas, mas sim os homens que não têm o selo de Deus. Sua picada é como a de escorpião. O sofrimento dura 5 meses. As pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Essas criaturas têm um rei sobre si. O anjo do abismo, chamado Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego, o destruidor. A sexta trombeta soa, e 4 anjos são soltos junto ao grande rio Eufrates. Eles estavam presos, aguardando 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano específicos. Esses anjos, agentes do juízo, são liberados para preparar o caminho de um exército gigantesco, 200 milhões de cavaleiros. As visões que João descreve são impressionantes. Cavalos com cabeças de leão, de cujas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. As cores, vermelho, azul, amarelo, parecem chamas. Essas imagens têm feito muitos estudiosos especularem. Seriam tanques de guerra? Bombas incendiárias? Armas químicas? Ou até explosões nucleares, que transformam rios em veneno, queimam florestas, obscurecem o céu e matam em larga escala. João, um homem do 1º século, tenta descrever o que talvez sejam eventos do nosso tempo, usando a linguagem que conhecia. E o que ele vê não é apenas destruição física, mas endurecimento espiritual.
Mesmo depois de tanto juízo, os sobreviventes não se arrependem. Permanecem entregues à idolatria, às drogas, à imoralidade, aos assassinatos e à mentira. A humanidade continua rebelde, mesmo à beira do abismo. Então, João vê um anjo forte, descendo do céu, cercado de nuvem, com rosto como o sol e pés como colunas de fogo. Na mão, ele traz um livrinho aberto. Ele clama com voz de trovão, e 7 trovões respondem. Mas João é proibido de escrever o que ouviu. Nem tudo será revelado agora. O anjo entrega o livrinho a João e ordena: come-o. Ele come, e na boca o gosto é doce como mel, mas no estômago se torna amargo. Porque a mensagem de Deus é assim: doce para quem crê, amarga para quem resiste. Essas trombetas são mais do que eventos futuros. Elas são alertas. Ecos do que já vemos hoje. O mundo está cada vez mais frágil. As águas se tornam veneno. Os céus escurecem. A terra treme. Tecnologias de guerra avançam. E muitos vivem como se nada estivesse acontecendo. As trombetas anunciam: o tempo está se esgotando. E o juízo não pode ser ignorado. Agora, tudo se prepara para a última trombeta. Mas antes, surgem 2 testemunhas proféticas, e o conflito atinge a terra de forma direta. João recebe uma nova instrução. Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas o pátio exterior é deixado de fora, entregue aos gentios. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Essa medição não é apenas simbólica. Ela representa separação, proteção e juízo. O templo é marcado, porque algo grandioso vai acontecer dentro e fora dele. 2 testemunhas surgem. São profetas. E durante 1260 dias, profetizam, vestidas de pano de saco. Têm autoridade para fechar o céu, fazer descer fogo da boca, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Ninguém pode tocá-las, até que seu tempo se complete. Mas então, a besta que sobe do abismo faz guerra contra elas, as vence e as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém, e o mundo inteiro os observa. Povos, tribos, línguas e nações contemplam as 2 testemunhas mortas. As pessoas celebram, enviam presentes umas às outras, como se a morte dessas profetas fosse um alívio. Mas após 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entra nelas. Elas se levantam e grande temor cai sobre todos. Uma voz do céu chama: subam para aqui. E diante dos olhos do mundo, elas sobem em uma nuvem. Na mesma hora, um grande terremoto atinge a cidade. Os sobreviventes, pela primeira vez, dão glória ao Deus do céu. Essa cena revela algo essencial. A palavra de Deus não será calada. Mesmo quando tudo parece perdido, ele ressuscita o testemunho. E sim, o mundo já vive dias onde se tenta calar profetas, silenciar a verdade, zombar da fé. Mas no fim, Deus sempre terá a última palavra. A 7ª trombeta soa, e vozes no céu declaram: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os reinos do mundo agora pertencem ao Senhor nas alturas, a Cristo nosso Rei, seu reino não findará. Para sempre ele governa com o seu santo poder, Rei eterno e onipotente. Os 24 anciãos se prostram e adoram.
ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, pois assumiu o seu grande poder com justiça para reinar, com equidade e justiça eterna. As nações se enfurecem, mas chegou a hora da ira do Senhor se manifestar e julgar os mortos deste mundo, abençoar os teus santos que temem o teu nome e dar o fim aos impiedosos, grandes e pequenos, a cada um conforme suas obras. O céu se alegra, vozes erguidas em louvor sem fim abaixo do céu. Glória a ti para sempre, Rei dos Reis. O templo de Deus se abre no céu e a arca da aliança aparece. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva preenchem o ambiente.